mercado brasileiro de móveis está em alta. De acordo com o Sebrae, o setor cresceu mais de 30% nos últimos anos. E dentro desse mercado, o nicho infantil tem se mostrado um dos mais lucrativos, chegando a movimentar cerca de 16 bilhões de reais por ano aqui no país. E foi nesse setor que a Amanda decidiu empreender e abrir o negócio dos sonhos. Ela resolveu investir em móveis infantis após um acidente doméstico envolvendo a filha dela. Esse episódio fez a Amanda descobrir o método montessoriano, que consiste em deixar os móveis numa altura acessível para as crianças. Foi a deixa para a criação da Musquinha Design Divertido. Meu nome é Amanda Chata Gomes, eu tenho 44 anos e eu sou empreendedora na Musquinha Design Divertido. Eu falo que eu me tornei empreendedora de uma forma bem inusitada. Então assim, quando que nasceu o meu sonho de ser empreendedora? Dentro da minha própria casa. Quando a minha filha do meio, a Olivia, ela tinha mais ou menos uns 8 meses. E ela tinha aquele quartinho de bebê bem tradicional, com berço, cômoda, poltrona de amamentação. Num descuido assim de 1 segundo, minha filha caiu do berço, caiu de costas no chão. E aí aquele susto, fui pro hospital. E falando com o meu pediatra, ele falou que era muito comum as crianças caírem do berço. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada aqui nesse quarto, né? E eu resolvi mudar todo o quarto da minha filha. E comecei a pesquisar como que eu poderia fazer um quarto para ela que fosse um quarto seguro, né? E ao mesmo tempo que fosse ideal para a idade dela. E aí eu descobri o método Montessori, que assim, a metodologia ela fala sobre muitas coisas, mas quando a gente fala de espaços, ela fala sobre o espaço preparado, ou seja, um espaço onde os móveis fiquem na altura das crianças, né? E no alcance de suas mãos. Então uma das coisas é que a cama deveria ser baixa, para que minha filha pudesse entrar e sair, mesmo engatinhando ou quase andando, ela teria que ter essa autonomia. E aí eu mudei todo o quartinho da minha filha. Então assim, começou dentro da minha casa, com o quarto da minha filha. A minha primeira loja física, ela inaugurou mais ou menos uns 6 meses depois que a minha loja online já existia, né? Então primeiro a gente começou a vender para mães e pais no online, né, em grupos de mães, a gente colocava na internet, por rede social também. E aí depois a gente começou a sentir a necessidade de ter uma loja física para receber essas famílias, porque muitos deles queriam ver os móveis de perto, ver acabamento, entender funcionalidades. E aí eu acabei alugando um galpão muito próximo da minha casa. E era uma portinha bem pequenininha, assim, um galpãozinho bem estreito. E ali foi a minha primeira loja física. Na época eu conheci uma arquiteta, que era uma arquiteta especializada no mundo infantil, e ela que desenhou a nossa primeira loja. Eu nem sabia na época que existia essa especialização em arquitetura infantil. E ela, por sinal, era nossa vizinha, morava perto de casa, então assim, foi um monte de coincidência legal. E aí a gente desenhou toda essa loja para receber essas primeiras famílias que nos procuravam. Eu falo que a gente nunca começa nada do zero, né? Então eu sou formada em moda e hoje eu uso muito do que eu aprendi na faculdade dentro do meu empreendimento. Então hoje eu mexo com decoração e muitas pessoas inclusive me perguntam se eu sou arquiteta ou se eu sou design de interiores, mas não, eu sou formada em design de moda, mas eu acho que a faculdade, né, e qualquer faculdade a gente tem muitos aprendizados, mas o que eu aprendi na minha faculdade, né, que trouxe muito hoje pra mim, é essa questão mesmo de montar as coleções, esse olhar estético, né, que a moda nos traz. Então eu fiz Santa Marcelina, que é uma faculdade de moda muito voltado para artistas mesmo, para o estilo, né? É uma faculdade que aguça muito a nossa parte de criatividade. Então tudo isso eu acabo usando muito hoje no meu empreendimento para montar coleções não só de móveis, como de decoração, para montar estampas, contar realmente uma história, né? Um storytelling de começo ao fim. E depois da minha faculdade de moda, eu fiz uma pós-graduação em marketing. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicadora, sempre gostei muito dessa área de comunicação, de marketing. E eu acho que essa pós-graduação de marketing, assim, ela me deu muito esse olhar mais empresarial, né? Enquanto que a moda me trouxe muito esse olhar mais artístico, o marketing ele me trouxe esse olhar mais empresarial. Então, unindo as duas coisas hoje, me ajuda muito no meu empreendedorismo, né?
Minha loja oferece vários tipos de mobiliário infantil. Na verdade, a gente começou com os móveis feitos dentro do quarto da minha filha, né, que eram cama, livreiros, mesinha e lugar para colocar os brinquedos. Porém, nós já estamos há 7 anos no mercado e foi crescendo o nosso número de produtos, os SKUs. Porque eu falo, né, que a gente tem que escutar muito a demanda do nosso cliente. E conforme os anos foram passando, o tempo foi passando, a gente foi tendo novos pedidos de cliente, né? Então, será que você faz um armário aqui pro quarto, assim, assim, assado? Porque eu tô sentindo essa necessidade. Tá bom, vamos fazer. E aí, o produto acabava ficando muito bacana e a gente colocava no nosso portfólio. Então, hoje a gente tem, assim, mais de 500 tipos de produtos diferentes. Então, hoje a gente consegue fazer um quarto inteiro, porque a gente não vende só móveis. Ao longo dos anos, a gente foi sentindo essa necessidade também de vender a parte de decoração. Então, além dos móveis, que são todo tipo de móvel para fazer um quarto e uma brinquedoteca ou qualquer espaço infantil, além disso, a gente vende também tapetes, papel de parede, enxovais, tudo isso com estampas exclusivas da Mosquinha. Então, a gente vende muito, assim, todo tipo de móvel que você possa imaginar hoje para criança a gente tem. E sempre com esse espírito, né, dos móveis terem a altura da criança e de serem móveis para a criança. Então, todos os cantos dos móveis, por exemplo, são arredondados, são móveis feitos de madeira maciça, então a gente tem um cuidado muito especial na hora de produzir os móveis, porque a gente sabe que quem vai estar usando esses móveis são as crianças. Então ele tem que ser o mais seguro possível. Hoje a gente tem vários estilos de móveis aqui na nossa marca, né? A gente tem os móveis, por exemplo, que são feitos em madeira maciça de forma natural. A gente não usa nenhum tipo de produto tóxico nessa madeira. Ele vai com uma seladura à base de água, então um produto atóxico, né? Porque a gente também acha importante que esse material, que é a madeira, seja sentido pelas crianças, né? Então, a gente tem muitos móveis que vão nessa maneira natural e a gente tem os móveis laqueados também. O que é a laqueação? A gente pega os móveis que são de madeira maciça e eles passam por um processo de pintura e a gente consegue entregar para o cliente até 9 cores que a gente tem dentro do nosso portfólio, que o cliente pode escolher dentro dessas 9 cores quais são as cores que ele prefere, né, para aquele quartinho. E a gente tem produtos variados, tanto para quartos como cama, local para colocar brinquedo, a gente tem mesinha, escrivaninha para estudo, armário, enfim, qualquer tipo de móvel para o quarto da criança. E a gente faz móveis também que a gente chama de móveis de brincar, que são móveis para brinquedoteca, por exemplo, mini cozinhas, mini marcenaria, mini geladeirinha, mesinha que tem um papel, um rolo de papel que a criança vai girando, esse papel vai entrando no lugar para colocar lápis. Os nossos móveis, eles têm esse viés muito multifuncional também. Além deles serem móveis lúdicos, para que a criança possa brincar, ele também tem uma multifuncionalidade também para ajudar no dia a dia dessa família. Os meus móveis são projetados para o bebê desde que ele nasce, né? Então, por exemplo, a gente vende berços, mas se tem um pai e uma mãe que queira fazer um quarto todo Montessori, dá para colocar nesse quarto Montessori desde que o bebê nasce, né? Já colocar na cama baixinha, já ir acostumando esse bebê com a autonomia. E a gente faz quartos também para variadas idades. Inclusive, tem até adulto que compra os nossos móveis, porque a nossa cama, ela atende solteiro, viúvo e casal. Então dá para usar qualquer uma das idades, dá para usar os nossos móveis. Hoje a venda da Mosquinha ela é feita de forma presencial e de forma online. A gente procura uma equipe multifuncional para trabalhar na parte de atendimento dos clientes. Então, além das minhas vendedoras fazerem um atendimento de vendas, elas são também arquitetas e designers, né? A gente tem essa solicitação na hora da contratação dessa equipe de vendas. Então, quando os clientes eles vêm nos procurar aqui na loja, a gente faz esse atendimento super humanizado. Muitos clientes trazem até a metragem do quarto e a minha vendedora, ela desenha o projeto para mostrar como que esses móveis seriam distribuídos no quarto, facilitando assim o olhar dessa cliente para ela entender como ficaria esse quartinho. Então a experiência, essa jornada do cliente, ela fica bem humanizada, bem pessoal e a gente tem o pós-venda que faz todo o acompanhamento
do móvel até chegar na casa da cliente. Isso tanto na venda presencial quanto na venda online. Porque na venda online eu tenho uma pessoa também que fica ali nas redes sociais conversando com o cliente e ajudando esse cliente em todas as dúvidas que ele tiver, né? Porque a gente tem essa premissa realmente da nossa venda ser muito humanizada, esse atendimento muito próximo. A gente quer escutar o cliente e a gente quer estar muito próximo dele na hora dessa venda e fazer todo esse acompanhamento até ele receber o produto e estar realmente satisfeito. Eu acho que o nosso principal diferencial em relação dos nossos concorrentes é que nós somos fabricantes, então a gente tem um controle total sobre o controle de qualidade mesmo, né, dos nossos móveis. E a gente consegue hoje, por conta de ser fabricantes, fazer lançamentos com mais facilidade do que, por exemplo, se eu tivesse uma produção terceirizada. Então hoje a gente praticamente lança um móvel por mês, assim, a gente tem, sei lá, uns 10 lançamentos por ano. A gente tem uma rapidez de lançar e de trazer novidades para o nosso cliente muito grande, né? Muito maior do que os outros concorrentes. E a gente tem os nossos móveis, além de serem móveis, né, multifuncionais, eles também são móveis que acompanham o desenvolvimento infantil e eles têm design. A gente tem uma preocupação muito grande com essa questão estética dos nossos móveis, né? A gente quer trazer essa beleza, esse encanto para casa dos familiares. E a gente tem como um diferencial também esse atendimento mais humanizado, então a gente tem sempre uma vendedora, um vendedor para conversar com o nosso cliente, para tirar as dúvidas do nosso cliente na hora da compra e fazer essa assessoria mesmo de pós-venda até ele receber o móvel dentro de casa e estar satisfeito. Hoje a Mosquinha entrega para todo o Brasil. Então a pessoa que compra online, ela coloca o CEP e aí vai fazer o cálculo do frete e a gente entrega para todo o Brasil. Hoje a gente tem um motorista com carro próprio que faz toda a entrega em São Paulo, que é onde é a sede da nossa empresa, São Paulo e os arredores. E todas as outras cidades e estados são entregas terceirizadas, ou seja, o transporte é um transporte terceirizado. Todos os nossos móveis vão com manual de montagem, é muito fácil de montar. E assim vem dando certo, durante 7 anos a gente está nesse processo, né? E a gente consegue entregar no país inteiro, fazendo essa logística. A minha jornada de trabalho até agora está sendo desafiadora, né? Porque quando nós nos tornamos empreendedores, a gente tem que aprender rapidamente sobre várias áreas e departamentos que antes a gente não tinha menor noção, né? Então eu tive que aprender sobre finanças, aprender sobre valor bruto do produto, fazer cálculo mesmo do custo de cada uma das coisas, tive que aprender sobre madeira, aprender sobre logística e às vezes a gente nem tem tanto tempo e muito no início do nosso empreendedorismo a gente não tem nem dinheiro para isso, né? Então a gente tem que correr atrás mesmo. Exemplo, todo o site da Mosquinha quem fez fui eu, né? Eu fiz o site da Mosquinha enquanto minha filha dormia. Então, de madrugada, eu assistia muito tutorial no Google, né, para entender como que eu fazia o site, como que eu postava as fotos, fazia cadastramento de produto. Então, a gente vira, assim, multifunções do dia para noite, né, onde você tem que aprender realmente uma série de coisas. Agora, é muito gratificante você ser dona do seu próprio negócio, né? Dizer que a gente não trabalha muito é mentira, porque a gente trabalha muito mais. Mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante ver que aquilo que você sonhou, né, e que você criou, hoje está aí participando da casa de inúmeras famílias pelo Brasil. Mas, se eu pudesse resumir em uma palavra, eu diria que é muito desafiador ser empreendedora. Então, o nicho infantil ele é um nicho enorme, né? Se a gente para pensar, as pessoas não deixam de ter filhos e as pessoas que têm filhos, às vezes deixam de comprar para si, mas para poder comprar para o seu filho, né? Porque, na verdade, essas pessoas estão realizando um sonho. Então, o nicho infantil ele é um nicho enorme, né? Se a gente para pensar, as pessoas não deixam de ter filhos e as pessoas que têm filhos, às vezes deixam de comprar para si, mas
para poder comprar para o seu filho, né? Porque na verdade essas pessoas estão realizando um sonho. Então eu acho que é um mercado muito amplo, carece sim de outras pessoas dentro desse mercado. É um mercado muito gostoso de trabalhar, a gente lida com mães, pais, trabalha com criança, é uma das coisas mais gostosas do mundo, né? As crianças são super sinceras, elas são super agradecidas. Então aqui na Mosquinha, por exemplo, a gente tem a nossa loja física e a gente recebe muitas famílias e muitas dessas famílias trazem as crianças aqui. E é muito gostoso ver as crianças subindo na cama, brincando dentro dos espaços, né? Então é bem gratificante e eu acho que é um mercado realmente que deve ser olhado até por investidores, né? Por grandes empresas, porque é um mercado que está em ascensão e eu acredito que vai ficar em ascensão cada vez mais. A gente teve muitos momentos de superação na empresa, mas eu acho que teve um momento que foi muito difícil. A gente tinha mais ou menos uns 3 anos de Mosquinha e a gente tinha uma marcenaria bem pequenininha e a gente passou a não dar conta de entregar a produção. Ou seja, a gente tinha um problema bom, que era um problema, a gente vendia mais do que a gente conseguia entregar. E era muito difícil de encontrar parceiros que topassem fazer os nossos móveis para entregar para as famílias. E aí a gente encontrou um parceiro, que era uma marcenaria, inclusive perto da nossa loja física, que topou fazer os nossos móveis. Então a gente fazia essas encomendas com eles, mensalmente, eles faziam os móveis e a gente entregava. Porém, teve um período aqui em São Paulo, né, onde é a nossa sede, que teve um alagamento no bairro onde tinha a marcenaria. E a água subiu tanto e a gente acabou perdendo 30 camas ali dentro. E foi um momento muito desafiador, porque eu sei o quanto esses pais estavam esperando receber esse produto e eu tive que ligar pessoalmente para todos os pais e mães e pedir desculpas com tal ocorrido, né? Muitas pessoas se sentiam incomodadas, alguns entendiam, outros não tirou a razão. Mas foi um momento realmente muito desafiador, porque a gente teve que refazer essas 30 camas em tempo recorde, né? Na nossa própria marcenaria, então a gente trabalhou dia, noite para poder fazer essa entrega com excelência para as pessoas que estavam procurando. As redes sociais, elas ajudaram muito na divulgação do nosso trabalho e é bem curioso como tudo começou, né? Quando eu tive minha segunda filha, Olivia, eu decidi ter um blog de maternidade que chamava Mãe Musca, onde eu trocava informações e experiências com outras mães sobre as dores e delícias da maternidade. E aí, quando eu fiz todo o quartinho da minha filha, eu decidi colocar nesses grupos de mães, né, e falar, olha aqui o quartinho da minha filha, olha os produtos que a gente está fazendo. E ali uma mãe me chamou no direct e falou assim, olha, eu trabalho numa super empresa de móveis e decoração, que é um marketplace de venda, chamada West Wing, e eu acho que é a cara de vocês. Vocês topam fazer uma reunião? A gente, claro. Né? Então, na época, fui eu e meu marido lá na West Wing. Como a gente não tinha catálogo, a gente não tinha site, a gente levou os produtos para que eles vissem todos os produtos pessoalmente. Então, levamos uma cama, levamos mesinha, cabaninha, e eles ficaram encantados na época. E aí, a gerente falou assim que queria fazer a coleção de Dia das Crianças com a gente, se a gente topava. E a gente super topou, né? Pra gente seria muito legal. Eu lembro que eu pedi na época para que eles colocassem o nome da nossa marca. Então ficou Móveis Mosquinha para West Wing, ou seja, eles fizeram uma propaganda da nossa marca também durante a divulgação da coleção. E aí eu tive que assinar um termo no contrato de que a hora que fosse no ar os produtos e a hora que vendesse, eu teria 20 dias para fazer a entrega de todos os produtos num galpão deles que ficava lá em Jundiaí. Eu assinei o contrato e depois, quando eu terminei de assinar, eu olhava para a cara do meu marido, que é meu sócio hoje, né, e falava, meu Deus, o que a gente fez? Porque a gente não tinha nem marcenaria para produzir aquilo. Bom, saímos correndo, eu aluguei um galpão do lado da minha casa para montar essa marcenaria. Em 5 dias de campanha no ar, a gente vendeu 30 produtos, que na época pra gente era produto pra caramba. A gente alugou um galpão perto de casa, vendemos nosso carro, compramos as máquinas, assim, o mínimo de máquinas para fazer esses móveis, então lixadeira, né, para cortar madeira. E meu marido ia passando na Rua do Gasômetro, aqui em São Paulo, para pegar os marceneiros que saíam do expediente para levar dentro desse galpão. Então a gente começava a produção lá pelas 5 horas da tarde, terminava 2 horas da manhã. Mas cumprimos o prometido e em 20 dias a gente entregou os 30 móveis vendidos. E dali, como a gente já tinha então uma marcenaria, a gente já tinha um maquinário,
a gente decolou. Então eu falo que tudo começou dentro das redes sociais. E até hoje as redes sociais, elas são o nosso carro-chefe, porque ali a gente consegue se comunicar com as pessoas do Brasil inteiro e até fora do Brasil, né? E hoje, inclusive, a gente trabalha com muitas influencers que ajudam a gente na divulgação do nosso quarto, né? Muitas pessoas que compram acabam marcando a gente, divulgando para amigos. Então, a gente acaba usufruindo muito das redes sociais para fazer conteúdo e mostrar o nosso produto para quem não consegue vir na loja física. Hoje eu acho que uma das maiores dificuldades de gerir meu empreendimento é relacionamentos interpessoais, né? Então hoje a gente tem 30 funcionários e conforme a gente vai crescendo, a gente vai tendo mais funcionários, ou seja, são famílias que trabalham com a gente, que já vêm com questões culturais, problemas, né? E a gente tem que gerir tudo isso para ter um ambiente que seja um ambiente saudável e gostoso para todo mundo trabalhar. Hoje, por exemplo, a gente não tem ainda um departamento de RH, a gente tem um departamento administrativo, mas eu falo que é meu sonho ter realmente um RH para poder gerir essas pessoas, né? Porque não é fácil fazer esse relacionamento interpessoal. Eu acho que é um desafio muito grande. E a gente ainda tem esse desafio que agora eu acho que vai tudo melhorar, porque a gente está mudando a nossa fábrica, de uma fábrica que hoje tem 650 metros quadrados para uma fábrica de mais de 1.200 metros quadrados, ou seja, a gente acabou de adquirir uma fábrica que é o dobro da que a gente tem hoje, porque um dos nossos maiores desafios é não ter lugar para guardar os produtos, né? Então, a gente precisa ter lugar para guardar algum tipo de estoque, pouco que a gente tem, mas a gente tem algum tipo de estoque. A gente precisa ter lugar para ter o escritório, porque cada vez mais estão entrando funcionários na empresa. A gente precisa ter um local para toda a matéria-prima, para receber os caminhões de logística, né, quando chegam. E a nossa fábrica estava muito pequena, né? Então agora, com 7 anos de empresa, a gente passou para um lugar que é o dobro. E eu acho que esses desafios aí, eles vão melhorar, vamos ver. Um quarto assim ideal, um quarto para harmonizar mesmo esse espaço da criança, é um quarto setorizado. Então onde você tenha o espaço dormir, o espaço brincar e o espaço vestir. Então o espaço dormir é um lugar onde vai ser bem aconchegante, de repente com as cores mais rebaixadas, uma luzinha ali onde a criança tem uma rotina de uma leitura, por exemplo, colocar um livreiro ali pertinho, né? Algo que eu faço sempre com os meus filhos, por exemplo, que fica super gostoso. O espaço vestir é um local onde a criança tem autonomia de experimentar as roupas, onde tem um espelho do lado, onde a criança possa se ver, se identificar. A gente tem um móvel muito legal aqui que chama Meu Primeiro Closet, que é como se fosse um armarinho, mas ele é baixinho, na altura da criança, onde os pais podem pendurar algumas roupinhas ali. Claro, não vai caber tudo, mas você pode pendurar algumas roupas ali para essa criança ela começar a ter as primeiras experiências de se vestir sozinho, de ganhar autonomia com o vestir. A gente fala que é o vestir afetuoso. E com isso essa criança vai ganhar segurança, ela vai ganhar identidade sobre o seu próprio corpo. Com esse espelho ela passa a se enxergar, entender os seus volumes, né? E existem estudos que falam que é uma criança que vai se tornar um adulto muito mais seguro. E o espaço brincar, né? Existem casas, por exemplo, que o espaço brincar é fora do quarto, mas muitas casas o espaço brincar ele é dentro do quarto. E esse espaço brincar ele tem que ser um espaço organizado, onde a criança ela tenha interesse pelos brinquedos que estão ali. A gente tem, por exemplo, um armário que ele tem 6 nichos, e são nichos propositais, onde você vai setorizar cada um dos brinquedos para colocar ali de forma organizada, para você já ir dando esse senso de responsabilidade para a criança. Colocar os brinquedos ali, então é tudo no alcance das mãos da criança, e para essa criança tirar, brincar e depois ter a responsabilidade de colocar os brinquedos de volta naquele local. Os planos futuros para a Mosquinha, a gente sempre conversa, eu e meu sócio, e agora a gente tem uma sócia investidora também, a Isa, sobre os planos futuros, né? Então, a gente está em crescimento, estamos migrando para uma fábrica
que é o dobro da fábrica que a gente tem hoje. Vamos fazer uma reforma na nossa loja física. A gente já tem uma loja física que fica em São Paulo, onde a gente atende os nossos clientes. Ela é um showroom, é uma loja que foi assinada por 8 arquitetos do mundo infantil. Então, cada um dos quartos conta uma história, onde as famílias elas podem transitar, as crianças podem experimentar os móveis. Mas a gente tem um sonho também de crescer mais ainda, né? Eu brinco que a Mosquinha tem que estar onde as crianças estão. E a gente tem muitos pedidos de outros lojistas para ter a Mosquinha dentro das suas lojas, né? Ou se não, de abrir lojas da Mosquinha para outros estados do Brasil, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte. E a gente também tem um sonho de ter a Mosquinha fora do Brasil. A gente já teve esse pedido em outros países para comprar os nossos produtos. E a gente acredita que com uma fábrica maior, né, e com uma logística mais adequada, a gente consiga alcançar esse nosso desejo. E em breve, então, vocês vão ter e vão ver novidades aqui com a gente.